Boa noite a todos. Essa masterclass é com o intuito da gente fazer uma revisão de casos clínicos relevantes que a gente se depara no dia a dia do nosso consultório sobre a terapia de reposição hormonal e a sua relação com a saúde masculina. A ideia é trazer alguns pontos que a gente vai abordar, evidentemente, de forma mais intensa no Androtherapy. O Androtherapy é um evento que eu e Edgar a gente já tem feito em alguns lugares pelo Brasil. Esse vai ser em São Paulo, até facilita bastante a logística para todos irem a São Paulo, né? Mas a gente já teve em outras cidades do Brasil, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, João São Pessoa, Luís. São Luís do Maranhão agora foi fantástico lá, muito legal. Mas esse de São Paulo vai ter algo diferente, que a gente vai ter oportunidade de até também fazer algum tipo de treinamento da parte prática de implantes em cadáver fresco, né? E lá a nossa intenção é detalhar mais, evidente, esses casos que a gente vai estar trazendo para vocês aqui, é só para dar uma pincelada de tudo que é importante a te abordar nessa prática, né, Edgar? Maravilha. E é isso, vamos tornar esse momento o mais prático, né, o mais facilitador possível. É uma espécie de aula, é teórico, mas a ideia é trazer justamente essa prática, essa vivência, né, trazer o que a gente tem de guideline, mas de modo muito aplicado ao consultório. Vamos nessa, Henrique. Então, me apresentando para vocês brevemente, eu sou Henrique Pérez Rocha, fiz minha formação toda tradicional da urologia, Faculdade de Medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a residência de cirurgia geral, depois a de urologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, tenho título de especialista, fui fazer fellow fora, fui fazer depois uma pós-graduação em hormonologia e ciência da longevidade, um momento assim de voltar muito a estudar a fisiologia básica, que foi muito importante na minha formação, meados de 2014, 15. Fui preceptor por 12 anos da residência médica de urologia do estado de Santa Catarina. A gente forma dois urologistas por ano lá. E professor tanto de medicina da UFSC como da Unisul. Ah, Hoje sou membro da disciplina de estética genital da SBU, membro oficial. Sou palestrante, dou aula em muitos eventos, acho que continuo com essa veia de professor, mas quando comecei esse projeto com o Edgar da Homem 360, eu acabei, hoje não dou mais aula na universidade, hoje não dou mais preceptoria da residência, hoje eu ensino quem quer aprender, né, Edgar? Ensino e aprendo com todos vocês. Vai lá, Edgar. Muito bem, eu sou Edgar, também sou urologista, sou formado na Bahia, fiz as duas especializações em Brasília, saí, fiz um fellow em Barcelona, fiz fellow de robótica, então tive toda a construção da jornada voltada para uro-oncologia, como a maioria dos colegas urologistas, mas hoje eu me dedico exclusivamente não apenas ao que a gente chama de andrologia convencional, né, prótese, doença de Peyronie, infertilidade, mas o que a gente traz como saúde do homem, porque a gente percebe que os maiores agravos da saúde do homem são doenças cardiovasculares, neoplasias, e tudo isso está muito ligado ao estilo de vida. E quando você foca apenas na questão genital, a gente pouco resolve da saúde do homem. Então, essa ideia de olhar o homem com uma visão 360 é o que a gente exerce hoje no nosso consultório. Claro, exercendo toda a parte que a gente tem o know-how formal da urologia. E tem-se essa mania de dizer, né, quando se compara o homem à mulher, de que o homem é um interruptor fajuto e que a mulher costuma ser um painel de avião. E que é isso que geralmente a maioria de nós aprendemos, muitas vezes até nas nossas formações, em alguns cursos, e é a impressão de fato que muitas vezes passa quando a gente estuda alguns guidelines, né, que na verdade é um botão, né, que liga e desliga o homem, que muitas vezes esse botão é sinônimo de testosterona. Então, se existe uma testosterona baixa, é simplesmente igual a reposição e nada mais além disso. Mas eu acho que a gente discorda um pouco, né, Henrique? Com certeza. Hoje, quem é o profissional médico
que faz essa abordagem da saúde, gerencia a saúde do homem, que vai ver os seus riscos cardiovasculares, ainda a necessidade ou não de interesse pela fertilidade, a obesidade, síndrome MOSH, a apneia do sono, os riscos de cânceres, especialmente o câncer de próstata, a sarcopenia, que é uma condição muito relevante e agravante do idoso, e cada vez mais temos uma população idosa importante aí pela frente, os efeitos colaterais da reposição hormonal, a alopecia androgenética como um efeito colateral que indesejável, a eritrocitose. O que que a gente faz quando se depara com um paciente com SHBG alto, estradiol alto, a acne? Enfim, são todos aspectos que, infelizmente, pessoal, sinto dizer para vocês, não é o urologista que vai fazer bem, não é o endocrinologista que vai fazer bem. O que eu estou querendo dizer é que não existe uma especialidade que a pessoa saia pronta para fazer isso. E a nossa proposta é justamente mostrar que dentro da andrologia moderna, o cuidador do homem é esse médico que tem que ter a noção dessas situações todas para gerenciar melhor a saúde desse paciente. E já começando então diretamente para esses casos, a gente vai começar com o clássico que parece que é só o botão de interruptor simples, mas que não é. Vamos aqui para um paciente de 55 anos, um IMC de 26, com sobrepeso leve, sem desejo de fertilidade, já com prole definida, e que as queixas principais são fadiga, queda de libido, menos disposição para treino, piora da concentração, um humor mais deprimido, uma tristeza constante. E a gente se depara com esses resultados hormonais, uma testosterona total de 248, uma livre de 4,89, SHBG 32, LH e FSH na faixa de 6, 5 alto, PSA excelente, 0,8, hematócrito e hemoglobina normais. E aí, Edgar, esse caso é tão simples, é só já sair tratando? Quais são os dilemas desse caso? As coisas que a gente precisa se preocupar é realmente se esse paciente tem indicação da terapia de reposição de testosterona, quais seriam os critérios que a gente adotaria, né? Quais os critérios são obrigatórios para a gente iniciar ou não essa reposição, se apenas a testosterona baixa basta para a gente iniciar essa reposição, qual via a gente deve escolher. Então vamos lá. Esse paciente tem indicação? Poxa, ele tem um quadro que é muito sugestivo realmente de hipogonadismo, embora os sintomas de hipogonadismo muitas vezes se confundam com outras causas. Então não tem nada patognomônico de testosterona baixa, mas de fato é muito sugestivo. E quando a gente vem para análise laboratorial, de fato a gente tem uma concentração sérica baixa de testosterona. E esse é um dos grandes pontos que a gente tem na discussão de hoje, né? O que é necessariamente uma testosterona baixa? Nem as próprias sociedades têm um consenso sobre o número cabalístico a partir do qual a gente iria repor. Tem sociedade que adota 246, tem sociedade que adota 350, mas enfim, fica em torno ali dos 300, o limite inferior de normalidade da testosterona para a população geral. O que a gente traz, na verdade, é que a gente deve individualizar essa prática, mas considerando qualquer parâmetro de sociedade, hoje esse paciente teria, de fato, uma testosterona total baixa. Mas o que a gente sugere é que você repita essa dosagem de testosterona, principalmente nas primeiras horas do dia, entre 7 e 10 horas da manhã. Isso se deve ao fato de que a liberação da testosterona, o ritmo circadiano, ele pode fazer com que as medidas diminuam em até 30%, a depender da hora do dia que você coletar. Os picos de testosterona são logo no início do dia e nas fases finais do dia a gente tem o que seria um vale. Então, para a gente realmente confirmar o diagnóstico laboratorial da testosterona, a gente tem que repetir essa medida de testosterona, preferencialmente pela manhã, tá? Apenas a testosterona baixa basta, por consenso, de fato é uma unanimidade entre qualquer recomendação médica, você precisa ter dois critérios. Critérios clínicos, e o nosso paciente, de fato, tem uma constelação de sintomas e sinais que podem ser relacionados à testosterona. E também tem uma testosterona baixa, e vamos pressupor que ele já teve isso repetido e, de fato, teve a testosterona baixa. Então, a gente estaria habilitado a iniciar a reposição desse paciente, que poderia ser por qualquer via. Não tem uma via que necessariamente seja contraindicada para o paciente. O que vai definir é se esse paciente tem uma contraindicação ou não à testosterona. Não tendo contraindicação, aí a gente vai ver a predileção do paciente, o perfil de risco dele para ter uma eritropoese mais exacerbada, se ele tem crianças, muito contato com crianças, e por que isso? Por conta do gel.
Uma coisa que quando você for prescrever o gel, você tem que falar que ele tem risco de transferência e que o paciente precisa aplicar, preferencialmente numa área que não tenha um contato muito explícito, e a gente geralmente sugere face interna da coxa, face interna do braço, e de certa forma também orienta que no espaço de 2 horas ali não tenha um contato de abraço, preferencialmente com mulheres e com crianças, porque essa transferência contínua pode realmente trazer efeitos virilizantes para quem tiver de contato. Sem contar que o gel tem uma absorção completamente errática, né? Cerca de 10 a 15% do que se passa é realmente absorvido na corrente sanguínea. Tem uma variação praticamente diária, então você precisa aplicar esse gel todos os dias e vai te dar níveis realmente fisiológicos, em torno de 400, 500 nas doses padronizadas. As injetáveis a gente tem de longa e tem de curta, né? As de curta, no Brasil, liberadas, a gente tem Durateston, que é um blend de testosterona, o Deposteron, que é o famoso cipionato, e o Enantato, que muitos acham que é uma medicação underground, mas na verdade não é. Só não tem na farmácia de varejo, mas tem farmácia de manipulação de total procedência que tem esse éster também. E esses ésteres eles são caracterizados por um pico de ação ali entre 2 e 3 dias, e se você medir entre 2 e 3 dias, não se surpreenda, vai dar com certeza acima de 1.000, e você não precisa se assustar, porque logo esses níveis caem, porque tem uma meia-vida ali de 5 a 7 dias, geralmente, e as doses habituais, elas são feitas a cada 14 a 21 dias, e a gente vai falar também sobre o monitoramento desse paciente. E o implante, a gente diria que tem um gráfico de liberação como se fosse um voo de avião. Ele sobe de modo lento, tendo o pico ali entre a terceira semana e a quarta semana, começa a cair de modo tão lento que parece que descreve um platô. E aí, ali em torno do quarto, quinto mês, a depender do tipo de implante que você utilizar, ele começa a cair, mas cai também de modo devagar. Então, a escolha da via, a gente costuma dizer que tem que levar em conta custo-benefício, adesão, circunstâncias pessoais do paciente e predisposição a colaterais, como alopecia androgenética, acne, né? E a gente tem sempre, antes de indicar a reposição de testosterona, de avaliar sobre o PSA, e o do paciente está excelente. Nesse caso, esse paciente, o exame do toque dele era perfeitamente normal, então não tinha nenhum grau de suspeição para um tumor de próstata. Então, esse paciente não teria nenhum tipo de contraindicação à reposição de testosterona e a via ficaria muito de acordo com a conversa que a gente teria com o paciente Então em consultório. vejam que nesse primeiro caso, o Edgar já falou tanto sobre o caso e que é o caso mais fácil, né? Acho que aqui os grandes skills é a gente escolher a melhor via com o paciente, respeitando o grau de adesão dele, se ele é um cara que vai estar apto a usar o gel ou não, se ele vai absorver bem o gel ou não, se ele vai se adaptar a injetável, tem medo de injeção, não tem, quando faz a curta, quando faz a longa, o implante, os benefícios da estabilidade do implante, da praticidade, da fácil adesão, do grande grau de satisfação, um percentual muito grande dos pacientes repetem o implante quando gostam, mas é só para verem que num primeiro caso, que é o mais fácil, já deu todo esse pano para manga, digamos assim. Vocês podem até estar se perguntando se esse caso aí a gente poderia fazer um estímulo à produção endógena de testosterona, com clomifeno ou algum outro SERM. A gente poderia, mas para tornar a aula mais dinâmica, mais didática, a gente vai falar basicamente de casos de reposição de testosterona, tá? E o segundo caso é o que a gente chama de um sinal vermelho, uma contraindicação clássica. As contraindicações absolutas ao uso da testosterona são história ou câncer de mama masculino, tá? Câncer de próstata avançado, o famoso câncer de próstata metastático, uma insuficiência cardíaca grave, descompensada ou não tratada, um hematócrito acima de 54% ou uma intenção de fertilidade dentro dos próximos 6 meses. E um ponto de atenção é sobre uma suspeita ativa de câncer de próstata. Mas vamos lá. É um paciente de 60 anos que queixa de cansaço extremo, uma baixa libido e um quadro de disfunção erétil. Mais uma vez, um quadro sugestivo de uma possibilidade de testosterona baixa. A gente mede a testosterona e repete e realmente dá em torno de 210 nanogramas por decilitro. O toque retal, 30 gramas, que é uma próstata até pequena para a idade do paciente, de consistência fibroelástica, que é a consistência normal da próstata, e sem nodulações, ou seja, todo o screening, toda a avaliação pré-prostática está todo ok, liberando o paciente no sentido de exame físico, mas a gente vai e pede um PSA de 4,8, digamos que a gente já repetiu esse PSA e dá realmente esse valor. O ponto de corte para essa idade é de 4, tá? E aí a gente, frente a isso, feita essa suspeita, a gente vai e pede uma ressonância da próstata, que mostrou um PIRADS 4, que é uma classificação radiológica que vai de 1 a 5, onde 1 e 2 são sugestivos de benignidade, 3 é um caso intermediário, 4 e 5 são condutas mandatórias de você realizar uma biópsia.
E esse paciente ainda não tem uma biópsia realizada. Mas aí, Henrique, o que é que a gente faz em relação a esse caso? Então, esse é um caso que eu já colocaria ele como uma contraindicação, pelo menos transitória, né? Afinal de contas, nós não temos ainda elucidado a atual condição da saúde prostática desse paciente, e diante de um PIRADS 4, a gente tem um risco iminente desse paciente estar começando a desenvolver um câncer de próstata. Então, vamos aos dilemas. Iniciaria a reposição mesmo assim para salvar a qualidade de vida deles. Doutor, precisa salvar o meu casamento, eu estou com disfunção erétil, minha esposa está reclamando e tal. A reposição hormonal lá de fato é totalmente proibida nesse cenário. Qual seria o nosso próximo passo obrigatório? Então, a gente preparou para vocês aqui três cenários possíveis que um médico poderia seguir. Num primeiro cenário, ele entrar na história do paciente, não, vou te ajudar, isso aí de fato é o mais importante, e começar uma reposição hormonal. Isso estaria errado, porque a gente pode estar diante de um paciente que está com um câncer de próstata em um estágio inicial, talvez por esse PSA e por esse PIRADS4, e teria que ser esclarecido inicialmente. A testosterona, ela não é progenética, ela não gera o câncer de próstata, mas ela pode, em alguns casos, ter uma ação pró-cinética, ou seja, acelerar um pouco mais o desenvolvimento. E no caso desse paciente, a gente fazendo a biópsia, confirmando o câncer de próstata, neste momento, enquanto ele não tem o câncer seguramente tratado, é uma contraindicação à reposição. Porém, se a ressonância der negativa, ele é um paciente que daí a gente pode voltar a discutir com ele a possibilidade de uma reposição hormonal supervisionada. A outra ação, então, seria daquele profissional que teria uma conduta, não a chamada errada, porque iniciou a reposição sem se preocupar com esse fato de uma ressonância alterada e um PSA elevado, e passa a ter uma conduta mais passiva. Não, vou me omitir do caso, isso aqui não é para mim e tal. Não vou tratar, meu amigo, te aconselho a nunca tratar, porque tu tem aí uma próstata meio alterada, que tu vai ter que ver melhor isso aí com um colega que faz mais uruonco, mas testosterona para ti não é o caso. Como se fosse digamos, chancelasse nesse cara a questão de nunca mais ser um candidato a uma reposição hormonal. Isso também não está certo, porque vai piorar muito a qualidade de vida desse paciente para o futuro, e esse paciente, mesmo tendo um câncer, se depois tratado e bem tratado, com fins curativos, ele pode voltar a ser um candidato à reposição. Então, a ação o play positivo aí, androterapy, seria a gente fazer a investigação, indicar a biópsia de próstata, e de acordo com o resultado, esse paciente ele pode ser um paciente que não vai poder fazer reposição por enquanto. Então você vai explicar para ele, ó, infelizmente agora você tem um diagnóstico que precisa ser tratado, e depois nós vamos ver de acordo com o resultado da tua peça cirúrgica e tudo mais. O próprio professor Morgenthaler, ele comenta assim, ele tem dois ou três cirurgiões robóticos que ele indica os pacientes dele, e, de acordo com o caso e pela expertise desses cirurgiões fazerem cirurgias tão bem-sucedidas, casos com doença localizada, ele já inicia muito rapidamente depois da reposição, né? Isso é uma coisa que a gente vai discutir também lá no Androtherapy, em que momento que a gente iniciaria a reposição desse caso. Mas esse paciente ainda pode ser o paciente que vai ter a biópsia negativa, e tendo a biópsia negativa, a gente aí já estaria aptos a iniciar uma reposição hormonal, daí a gente vai ter que discutir com ele as vias também, numa situação desse PSA continuar elevando, alguma coisa acontecer, quais as vantagens e desvantagens da farmacocinética de cada via, para em qualquer momento ter que mudar esse tipo de conduta. E aí, isso é interessante também para a gente trazer um outro ponto. O que é uma contraindicação? Relativa para uma contraindicação absoluta. Um câncer, por exemplo, de próstata, nesse cenário desse paciente, localizado, de baixo risco, bem tratado, é uma contraindicação temporária, né? Depois de tratado, ele passa a ser um paciente apto a receber novamente a reposição. Já se for um paciente com uma doença localmente avançada ou metastática e com um quadro que não está seguramente controlado, ele passa a ser um paciente ainda com contraindicação. Bom, agora vamos para o caso número 3, que é o caso que traz o paciente, justamente que eu falei, que poderia ser a continuidade desse caso.
um paciente que teve um câncer de próstata, que foi tratado, que está com um PSA zerado, indetectável há pelo menos um ano, né? A gente colocou aqui no caso, então 67 anos, tem os sintomas clássicos do hipogonadismo lá, baixa de libido, cansaço, prostração, sonolência durante o dia, enfim, todo aquele compêndio do hipogonadismo clássico, fez a prostatectomia radical há um ano, os PSAs de controle sempre zerados, o anátomo patológico, um tumor de Gleason 7, 3 mais 4, com todas as margens negativas, doença localizada, e está com uma testosterona de 310. E aí? O que que você me diz, Edgar? Como é que a gente conduziria esse caso, então? Esse é um quadro típico que a gente acaba abordando no nosso consultório. Para vocês entenderem, é um paciente de risco intermediário, como o Henrique falou, e tem uma testosterona que, a depender do parâmetro que você utilizar, ela está numericamente normal. Uma coisa que a gente precisa observar é qual que é o histórico de testosterona desse paciente. Era um paciente que tinha 600 de testosterona e agora tem 300, se a gente parar para analisar, é metade da testosterona que ele teve a vida inteira. Então, esse tipo de personalização do tratamento é que a gente quer instigar, que a gente não trate apenas números, que a gente trate o paciente, tá? E a depender da referência que você utilizar, esse número está baixo. Então, consideremos que a gente repetiu essa dosagem de testosterona e estava nesse nível de testosterona. E é um paciente com sintomas clássicos de hipogonadismo, já com o tumor há um ano tratado, um tumor de médio risco, mas com comportamento favorável, e que tem um PSA zerado, que a gente chama. Pô, Edgar, mas o PSA não está zero. A gente nunca vai ter um PSA no zero absoluto. A gente sempre vai ter a casa centesimal positiva. O que é que a gente não espera ver? A casa decimal, né? O número logo depois da vírgula, o número 2. Isso é um critério, depois que o paciente faz uma remoção completa da próstata, de uma recidiva bioquímica. Nesses casos, a gente não está habilitado a fazer a reposição de testosterona, porque esse paciente, na verdade, ele é candidato a um tratamento adjuvante para manter o controle da doença. Mas não é o caso do nosso paciente, então a terapia de reposição de testosterona é proibida para este paciente, considerando que todas as outras contraindicações, ele não tem nenhuma outra contraindicação, que o cenário a ser avaliado é apenas o cenário oncológico. Sim, a gente pode fazer a reposição de testosterona nesse paciente. A gente tem evidência atual mostrando que não houve aumento de recidiva bioquímica, que não houve piora no prognóstico desse tipo de paciente, tá? E o risco real de recidiva tumoral, de um modo geral, no câncer de próstata, de risco baixo e intermediário, o risco é de 15%, a despeito de usar testosterona ou não. Então, o que é que eu falo? O nosso compromisso é com o paciente. É um paciente que está com um quadro clássico de hipogonadismo, queixa sexual, dificuldade para perder gordura, dificuldade para ganhar massa magra. Então, a qualidade de vida desse paciente está prejudicada. E há um ano não tem qualquer evidência de atividade tumoral. E a literatura mostra, seja estudos retrospectivos, que acabam sendo os maiores, quanto estudos prospectivos, que não há uma associação entre a reposição de testosterona e a recidiva bioquímica. Não há uma associação entre a normalização dos níveis de testosterona no paciente hipogonádico e uma piora do cenário oncológico. Então, a gente estaria completamente habilitado a fazer. E, mais recentemente, um estudo que provavelmente todo mundo já ouviu falar, a gente tem o Traverse Trial, que na verdade foi um estudo de não inferioridade, onde o grupo que teve a reposição de testosterona não mostrou uma associação com tumores maior do que o grupo que não foi tratado. Eu sei, não era o grupo que tinha sido tratado de câncer de próstata. Era uma população que não tinha câncer de próstata e a intenção original do estudo era ver se tinha maiores eventos cardiovasculares. E o braço secundário do estudo era ver sobre eventos prostáticos, e tanto do ponto de vista de HPB quanto do ponto de vista oncológico, dar a reposição de testosterona e deixar esse paciente eugonático, ou seja, com níveis normais, foi não inferior a não dar, a usar um placebo. Então, a gente já tem uma evidência substancial de que a reposição de testosterona é segura em relação ao contexto oncológico. Lembrando que o Travers foi um estudo que o grupo do Bazan ficou responsável por fazer uma série de desdobramentos relacionados à parte de andro, né? E por isso que a gente teve tantas informações, e é relevante, né, Edgar, que a gente está falando de um N aí de Sem dúvida. 5.600 pacientes, mais ou menos, com um segmento longo de alguns anos, então também nos auxiliou a trazer mais informações relevantes nessas questões. E um caso que a gente acaba encontrando bastante no consultório, né, é aquele paciente que a gente
faz uma reposição de testosterona, chega para a gente já fazendo, mas está com uma eritrocitose, né? Está com o famoso sangue grosso, o sangue está viscoso. Então, é um paciente de 52 anos e ele chega exatamente do jeito que aparece no consultório, assintomático. Tá? Ele já faz a terapia de reposição há 2 anos, né? Recebendo cipionato, nome comercial seria a Deposteron, 200 miligramas, que é a ampola inteira, a cada 2 semanas, que é a dose de bula. Ou seja, esse paciente está seguindo direitinho a cartilha. E aí vamos destacar os principais exames. Uma testosterona total de 830, que é depender do valor que você considerar, ela é limítrofe superior ou um pouco mais alta mesmo, tá? Só que esse paciente traz um hematócrito de 57%. E a gente viu que hematócritos acima de 54% são uma contraindicação ao início da reposição de testosterona. Mas esse paciente ele já está em reposição de testosterona. E aí, Henrique, o que é que a gente faz com esse paciente? É interessante comentar ali na observação que essa dosagem da testosterona de 830 foi feita na véspera de uma próxima aplicação que ele faria. Então, a gente está vendo o vale desse paciente de 830, considerando que os ésteres de curtação eles podem ter uma relação pico-vale de até 3:1. A gente admite, e isso que é interessante trazer aqui para vocês, que esse paciente ele possa estar fazendo picos de acima de 2.000 nanogramas por decilitro. Não sei o que a gente teria que fazer para ter certeza disso. Numa próxima aplicação, fazer uma dosagem dele com 48 horas após a aplicação. Então, só trazendo um dado, pode ser que não chegue nesse ponto, mas se admite que pode chegar até 3:1 essa diferença quando se faz nessa dosagem de 200 miligramas, né? A gente sempre comenta que essa questão do problema do pico de testosterona está muito relacionado à dose que está sendo dada e o vale, a periodicidade em que está sendo administrado. Mas, voltando para o caso, suspendemos completamente a terapia de reposição de testosterona. É um paciente que nunca mais será um candidato. Suspendemos provisoriamente, encaminhamos o paciente para fazer uma sangria terapêutica, tendo em vista o hematócrito de 57, reduzimos a dose do injetável para 100 miligramas, por exemplo, do spionato, né? Lembrando que, por exemplo, nas magistrais que a gente tem na forma de frasco, com possibilidade de aspiração de fracionamento de dose é possível, ou mesmo quem usa o da farmácia industrial, quebra a ampola, usa 1 ml, joga o outro 1 ml fora, ou a gente troca a via de administração para via transdérmica, para um éster de longa duração, ou ainda para a forma de implantes hormonais, né? É interessante só também trazer esse conceito para vocês, que muito mais do que ver um paciente em reposição hormonal, o valor da testosterona que ele está apresentando é em que momento da sua reposição ele fez a dosagem desse exame, né? Bom, a gente trouxe aqui uma das cerejas do bolo do Androtherapy é a forma de terapia de implantes hormonais de pellets subcutâneos, né, um implante de testosterona. E aí, justamente porque ela é uma das vias que traz muita estabilidade, né? E a gente sabe que a eritrocitose é um efeito colateral muito relacionado aos picos de testosterona que esse paciente acaba apresentando. E os ésteres de curtação, eles são os campeões. Estudo de Hollander, tem um estudo de Pastuchak que mostram até cerca de 65, 67% dos pacientes apresentam hematócrito acima de 50 que estão fazendo ésteres de curta duração, especialmente com as suas doses plenas, indicadas pelas bulas, ou seja, 200 miligramas de cipionato, 200 miligramas do enantato, 250 miligramas do blend. Então, trocar para um éster de longa duração, a gente poderia diminuir esse risco, trocar para o gel também diminuiria o risco, e os pellets também. Os trabalhos de pellets com eritrocitose são trabalhos feitos nos Estados Unidos, a maioria deles, e coloca-se como um risco em torno de 30 a 35%, um risco que cai pela metade. Só que na prática, quando a gente vai falar isso, a gente vai trazer para vocês no Androtherapy, quando a gente tem pellets de maior concentração, e por isso que a gente botou esse pellet grandão aí no slide, um pellet de 400 miligramas, ele libera
de uma forma totalmente diferente a sua liberação diária, a sua farmacocinética do que é um pellet de 100 miligramas. E com isso a gente está vendo na prática, a gente ainda não tem estudos com 400 miligramas, a gente está começando a conduzir um estudo agora, nesse momento, com pellets de 400 miligramas, mas a gente tem visto que a eritrocitose tem tido, é muito raro. Enfim, o que eu disser para vocês de percentual aqui, eu vou estar falando apenas da minha experiência clínica, porque é verdade que a gente ainda não tem trabalhos, mas eu arriscaria dizer que vai ser menor que 15%. E ainda Então, falando sobre implantes, a ideia que a gente vai trazer é toda a legalidade, né? Toda a parte legal, toda a parte de lei a respeito do uso do implante, a respeito da farmácia magistral poder fazer ou não, a literatura médica usando o implante hormonal como uma via de sucesso da reposição de testosterona. E falando dessa dose de vamos 400, trazer um monte de estudos, né, Edgar? Estudos sim, especificamente de implantes, para tirar essa ideia, essa visão, do colega urologista, porque infelizmente tem alguns colegas, às vezes até por desconhecimento da técnica, por desconhecimento da legislação, por desconhecimento do que hoje é uma farmácia magistral de estéreis, acabam, ou assim, quando acabam se ancorando em outros profissionais que usam as mesmas vias de administração, mas usam de forma equivocada. Eu posso fazer pico suprafisiológico e fazer hipertrofia e grau constantemente suprafisiológico com éster de curtação, com éster de longação, com gel de testosterona, mandando o cara aplicar 3 vezes ao dia 120 miligramas, por exemplo, assim como posso fazer com o pellet. Mas incriminar uma via de administração por alguns profissionais fazerem de uma forma equivocada, que eu acho que não é justo e a gente quer mostrar isso para vocês. É uma e via que os ainda dentro pacientes do têm. desconhecimento, Henrique, foi um bate-papo que a gente teve hoje, né, mostrando, por exemplo, com um colega aqui que a gente está no Congresso Mineiro, né, de urologia, e aí conversando com um amigo, a gente fez a pergunta sobre a dose de 400 miligramas. Você concorda que fazer 4 implantes de 100 miligramas é a mesma coisa de fazer um de 400? Aí o colega falou, sim, mesma coisa, mesma dose, né? Cara, muito bem Mas não é. formado, né, Edgar? Muito bem formado, e ele não Muito tinha a bem mínima formado. noção sobre isso. Aparentemente era 400 miligramas, e tanto faz o modelo do implante, mas isso muda completamente o jogo. Mas é escopo Total. de outra Uma aula. reposição hormonal totalmente diferente. Então, só trouxemos um pouquinho do que vai ser falado lá também. Já partindo para o quinto caso, esse é um caso em que a gente vai se deparar cada vez mais no consultório. É evidente que eu não vou ouvir essa resposta de vocês, mas quantos de vocês fazem medidas antropométricas dos pacientes de vocês? Quantos de vocês têm bioimpedância na clínica? Quantos de vocês fazem avaliação de qualidade de força dos pacientes? Lembrando que sarcopenia hoje é uma condição muito frequente na população idosa. Nós cada vez mais somos pessoas mais imobilizadas pelo nosso estilo de vida, trabalhos laborais associados a uma dieta com multiprocessados, de baixa qualidade, muitas vezes, faz com que essa pessoa vá envelhecendo e perdendo massa muscular de maneira considerável. Sem contar que músculo fraco é igual a osso fraco, então a gente se depara com todas essas questões. E aí, então, para trazer um caso clássico de sarcopenia, um homem de 72 anos, esse caso, por coincidência, é um caso real, inclusive, tá? Que eu me deparei, eu, Edgar, a gente trouxe casos das nossas duas práticas clínicas aqui para ir trazendo e colocando para vocês. Paciente de 72 anos, com fraqueza, já tendo um histórico de ter tido umas 2 quedas em casa, assim, do filho, falar que estava preocupado com ele, com essa questão. E ele fez o teste do hand grip. Eu apliquei o teste no consultório e geralmente é um teste que eu faço o paciente fazer por 3 vezes, até trocar de braço, e fez um teste que deu 16,8 quilos força. Paciente homem abaixo de 27 quilos, já é um paciente que está com déficit de força muscular e já é um músculo, independente da quantidade de músculo que ele tem, já é um músculo com uma qualidade ruim. Lembrando que existem outros testes de avaliação de sarcopenia, testes que fazem a gente, por exemplo, se levantar da cadeira, ir até um determinado ponto e voltar, que tempo que a gente leva para isso, sentar e levantar algumas vezes, medida da panturrilha é um outro método também da gente avaliar, mas esse paciente também acabou fazendo uma dexadensitometria, e na própria bioimpedância também confirmou também diminuição de massa musculoesquelética.
ele apresentava uma testosterona de 330, com um SHBG mais alto, o idoso ele vai começando a apresentar uma elevação do SHBG, fazendo com que a testosterona livre chegasse a 3,84. E aí, Edgar? Cara, quem tá riscando esse slide aí? Pois é, não, eu até te admito que no início eu vi uns risquinhos vermelhos, mas não sei quem é que tá com Achei que essa. era você, mas o cara foi de modo intencional ali, desenhou até um rostinho. Mas É, enfim, deixar essa criança feliz aí. Muito bem, então a gente tem a cascata antes da sarcopenia, como o Henrique muito falou, e a gente acaba comentando com os nossos pacientes, todo paciente ele quer viver mais. E uma pergunta que a gente traz do consultório é, velho, viver mais como? Bem disposto ou acamado? A resposta é óbvia, ninguém quer ficar acamado. E para você viver bem, você vai precisar ter autonomia. Para você ter autonomia, você precisa de movimento. Para você ter movimento, você precisa de força. Para você ter força, você precisa de músculo. Então, é uma batalha do nosso consultório. Cada vez mais a população vive mais e, infelizmente, o estilo de vida está lamentável. Então, a gente está criando não, está vendo se formar uma legião de idosos frágeis. E como médicos, a gente tem a missão de evitar esse processo. Então, é uma cascata, de modo simples, né? Antissarcopenia, que é fazer uma regularização do hormônio, né? Percebam, regularização não é excesso, é ter uma terapia de reposição de testosterona quando indicada e de modo monitorado. Terapia de reposição de testosterona não é dipirona que simplesmente cessa o caso ali. Você precisa acompanhar esse paciente, porque, como a gente sempre diz, testosterona não é chá de boldo. Esse paciente, ele tem que pegar peso. Ah, doutor, mas eu faço uma caminhada. Ótimo. Excelente para o seu condicionamento cardiovascular. Mas para você evitar a sarcopenia, meu amigo, você vai ter que pegar peso. Ah, mas eu não gosto de academia. Meu velho, vá para o parque, se vire, faça exercício com peso do corpo, faça um funcional, até um pilates, a depender do exercício, pode ser considerado um exercício resistido, porque você precisa ter um esforço, precisa ter carga contrária para você levantar peso. É isso que vai fazer o estímulo à hipertrofia. Só que você não precisa, não tem como criar musculatura se você não tiver matéria-prima. Então, a alimentação desse paciente sarcopênico precisa ser totalmente voltada à construção muscular. E tem que ter uma carga mais importante de proteína, e aí você precisa olhar a função renal, porque a gente está falando de pacientes mais idosos. Então percebam como não é uma questão tão simples, é simplesmente dar testosterona e largar o paciente. Só no pilar básico a gente já tem três grandes ações, que é equilíbrio hormonal, exercício resistido e uma dieta equilibrada, que pode ter ou não, mas geralmente vai ter, porque facilita muito a vida do paciente e o nosso resultado, uma suplementação otimizada. Assim, a gente busca a reversão da sarcopenia, que também a gente pode lançar mão de derivados da testosterona, como a nandrolona, que acaba excelente, sendo excelente para a densidade mineral óssea, e a medicação de todas, a mais estudadas, mais estudada geralmente no contexto de pós-operatório, de grandes queimados, ou de pacientes imobilizados, que é a famosa oxandrolona. Sim, ela tem uma implicação clínica, ela pode ser utilizada no cenário de tratamento da sarcopenia. Pode não, ela deve. Assim, a gente previne quedas, a gente previne fraturas e promove a longevidade do nosso paciente, conferindo a ele a autonomia tão desejada. lembrando que nandrolona e oxandrolona são duas medicações que a indústria farmacêutica tinha de forma corrente nas farmácias. Tem muitos estudos de segurança, estudos de fase 3, fase 4. Oxandrolona, uma vez, numa revisão que eu estava fazendo, tinha mais estudos com segurança hepática em doses terapêuticas do que o próprio Rocutan, né, que é tão utilizado na dermatologia, para efeitos colaterais de acne. Mas, enfim, acabou que a história da medicina fez com que nós, médicos, de uma maneira geral, começássemos a ter preconceitos com os esteroides, de novo, por aquela questão, não é porque o coleguinha do lado usa de forma equivocada ou para outros critérios de indicação ou utiliza doses inadequadas, a gente vai desprezar totalmente uma ferramenta que a gente pode ter, como num caso desse que o Edgar muito bem lembrou. E o caso 6, a famosa epidemia moderna, é a MOSH, né? É, é um hipogonadismo secundário à obesidade. É o que a gente mais vê hoje, né? Quando a gente vai falar de hipogonadismo, a gente tem basicamente três tipos. O primário, onde a falha está no testículo, né? O famoso hipergonadotrófico. Testosterona baixa e FSH e LH altos, tentando fazer com que o testículo reaja para produzir uma testosterona adequada. E a gente tem o secundário, antes dividia espaço também com o terciário, mas que hoje a gente chamaria de central, onde o problema estaria
na hipófise ou no hipotálamo. E o terceiro, que tem o comportamento laboratorial muito similar a esse hipogonadismo central, seria o funcional. Ou seja, o testículo está normal, a hipófise está normal, o hipotálamo está normal, mas a comunicação entre eles não está funcionando muito bem. Ou seja, o cérebro não capta a informação de que a testosterona está baixa. Ou mesmo até capta, mas não consegue mandar a sinalização de volta para o testículo, e isso acaba levando ao hipogonadismo. Então, a gente tem um caso típico. Perceba que esse paciente é mais jovem do que os outros, hein? 39 anos, o IMC de 36, ou seja, uma obesidade, considerando apenas o IMC, de grau 2, tá? Acima de 35, grau 2. Ah, mas esse paciente ele pode ser muito forte. De fato, ele pode. Por isso que a gente tem a circunferência abdominal aí de 118 centímetros, sendo categórico e que esse paciente ele é de fato obeso. Ah, Edgar, o cara pode ser forte e ter a situação, a cintura larga. Não, não tem como. Ele pode ser até o famoso fordo. Acho que está forte, mas está gordo. O que é que eu quero dizer? Ele tem muita musculatura, mas ele também tem muita gordura. O cara que é forte, vamos pensar no fisiculturista, que teria talvez um IMC de 36, ele é enorme de pesado, mas ele tem a cintura fina porque ele não tem gordura, tá? Então esse paciente, ele é obeso. Está com a libido baixa e está sonolento. Tem uma testosterona total repetida de 235, o eixo está normal, né? FSH e LH normais, e a gente já tem aí uma hemoglobina glicada de 6,2, já sugerindo um estado ali de pré-diabetes, uma resistência à insulina. E a gente começa a se perguntar algumas coisas, né? A terapia de reposição, nesse caso, será que é obrigatória? Será que emagrecer apenas não resolve? Eu li alguns artigos que simplesmente emagrecer esse paciente faria a testosterona dele subir de modo natural. E será que eu já devo entrar com tirzepatida ou algum outro análogo de GLP-1? Entro agora? Entro junto? Pago para ver? Peço só para ele fazer dieta e treino? O que é que eu faço? O que é que a gente faz com esse paciente, Henrique? Então, esse é um paciente que ele está nesse ciclo vicioso, como o Edgar já mesmo mencionou, há uma tendência da obesidade masculina ser uma obesidade mais central, de aumento de gordura visceral, de aumento de circunferência abdominal e justamente uma obesidade mais perigosa para a saúde, tanto no desenvolvimento de doenças metabólicas como em doenças cardiovasculares. Então, é um paciente de risco, é um paciente que isso não pode ser negligenciado no consultório. Esse paciente ele está com a testosterona baixa, e aí a testosterona baixa já é um fator de risco para aumentar ainda mais a sua obesidade, aumentando mais o testo adiposo, ele aumenta mais a capacidade de aromatização, piorando a inflamação crônica dele, aumentando o estradiol. O estradiol acaba suprimindo o eixo, a própria inflamação crônica também estimula o eixo. TNF-alfa, interleucina 6 também podem causar uma ação mais inibitória no eixo central de hipotálamo e hipófise. Com isso, caindo mais a testosterona, piorando ainda mais a obesidade, e ele está nesse ciclo vicioso. É muito bonito, muito romântico a gente dizer para esse cara, ó, você tem que fazer musculação 4, 5 vezes por semana, você vai ter que suplementar a proteína, fazer uma dieta com restrição de calorias, vamos deixar ela aí restrita a 1.500 calorias nesses 2 primeiros meses. E agora a gente tem aí as famosas canetas, os hormônios incretínicos, os análogos incretínicos, né, a semaglutida, tirzepatida, como os dois principais em uso hoje, no Brasil e no mundo. Vamos trabalhar só com essas questões. O problema é que isso aí não vira o jogo da maioria dos pacientes, infelizmente. A gente sabe que já tem estudos evidenciando que quando a gente associa uma visão de reequilibrar a parte hormonal desse paciente com uma medicação que vai trabalhar na parte metabólica do paciente e associa ao estilo de vida, aí sim a gente tem um efeito sinérgico de melhor. Estilo de vida muda muito pouco. O cara vai emagrecer 2, 3, 4 quilos, eventualmente não vai conseguir se sustentar. O uso do análogo pode fazer ele fazer um emagrecimento sarcopênico, com perda de massa muscular, o que facilita ainda mais o efeito sanfona. O nosso organismo, o nosso corpo tem um set point metabólico de querer reestabelecer o peso que a gente tinha. Ele entende isso como uma agressão. E quando a perda é ainda maior de massa muscular, ele tende a fazer isso até de uma forma mais intensa ainda. Então, o equilíbrio hormonal vai ser fundamental para vários motivos, para causar a motivação desse paciente para se manter. O equilíbrio hormonal vai ajudar no processo de emagrecimento e de recomposição corporal. O equilíbrio hormonal vai fazer com que a gente não perca massa muscular, vai deixar o cara mais feliz, mais animado. Então, o hipogonadismo funcional ele pode sim ser tratado
tratado e até ser tratado, Edgar, por um conceito novo que a gente traz até na Homem 360 e no Androtherapy, que seria, por que não, em alguns casos, uma reposição hormonal transitória? Digamos transitório. que esse cara vai até os 42, 43 anos fazendo uma reposição hormonal em níveis fisiológicos, fazendo todo esse processo de emagrecimento, e aí ele está voando, ele está bem, ele está com IMC de 22, 23, ele perdeu essa gordura visceral, abdominal, está em boas condições, a gente pode fazer um reestímulo de eixo desse paciente e ele depois conseguir manter aí um bom nível de produção de testosterona sozinho, né? A literatura hoje já nos traz dados de como fazer isso com muita segurança e justamente para a gente perder o medo de fazer a reposição hormonal desse paciente. O estudo que comparou tirzepatida com reposição hormonal e que a tirzepatida ganhou da reposição hormonal foi um estudo com tirzepatida contra reposição transdérmica, que a gente sabe que é uma reposição que muitas vezes falha, infelizmente, por uma absorção menor do paciente e por falta de adesão do paciente. Em estudos, a falta de E foi adesão curto, do né? O paciente, follow-up foi tá? curto. O follow-up foi E, curto e a gente sabe que e as sem mudanças na contar que composição corporal da testosterona são um pouco mais demora muito. longínquas, a partir de 3 meses que a gente observa de modo mais relevante. É, nem entrando nisso aí, que talvez seja até um dos pontos mais importantes, exatamente. Mas além disso, a gente sabe que foi uma via que talvez não tenha entregado níveis mais adequados. Talvez esse paciente tenha que ficar numa testosterona na faixa de 600, 700, justamente para ter um resultado melhor aí nessa questão da composição física. Então, o MOSH a gente chamou aí da epidemia moderna porque ele é o principal fator, talvez a obesidade é o principal fator hoje do hipogonadismo funcional, associado ao estresse crônico que a gente enfrenta, associada aos disruptores metabólicos, a uma alimentação ultraprocessada e de baixa qualidade. Eu diria que esse quarteto aí tem sido um quarteto muito ruim para a produção de testosterona masculina. E eu queria só E a retificar gente. alguns pontos nesse quadro, Henrique, porque quando a gente pega os guidelines, geralmente eles insistem ao máximo que a gente foque apenas na perda de peso ponderal. E aí reservam a reposição de testosterona, muitas vezes até no paciente hipogonádico, para um segundo momento. Mas vamos lá, vamos perceber o que é que a gente está fazendo com esse paciente. A gente vai dar um análogo de GLP-1 que age basicamente por quatro vias. Ele induz uma inapetência de ação central, ele faz com que o esvaziamento gástrico fique mais lento, ou seja, uma saciedade precoce. O que é que eu estou dizendo? Esse paciente ele não consegue comer bem, consegue comer quase nada. Ele induz realmente um catabolismo por ação no metabolismo do lipídio e do carboidrato. Aí você diz para esse paciente que não treina para ele treinar, para ele fazer força. E você diz também para ele fazer dieta que ele já não fazia. A dieta, ela é restrita, ele consegue. Mas esse paciente está conseguindo comer nada. O que é que ele vai fazer? Você acha que ele vai comer o peito de frango temperado com alho e cebola sem sal ou ele vai dar preferência ao carboidrato? A resposta é fácil. Ele come o que ele consegue, que é pouco. Logo, falta energia para esse paciente. Esse paciente não consegue treinar. Ele está indisposto. Sem contar que a perda, pelo menos nas fases iniciais, ela é muito categórica. E o corpo não foi feito para emagrecer, ele é feito para engordar. Por quê? Na selva não tinha geladeira. Então, o corpo vai tentar fazer com que você poupe energia para o que é função vital: cérebro, pulmão, rim e coração. Então, esse paciente começa a ter uma indisposição, uma sensação de fadiga, porque está perdendo peso. Só que ele não está perdendo peso do modo positivo. Esse paciente está perdendo musculatura também. Só que musculatura é força, força é movimento. Então, você que pediu para esse cara simplesmente tomar a canetinha, fazer dieta e treinar, você não vai conseguir ter um bom resultado nesse paciente. E aí a gente tem uma ação antagônica a esse catabolismo exacerbado dos análises de LP1, que é a reposição de testosterona. E a depender, se for um caso de obesidade sarcopênica, a gente tem que lançar mão de esteroide anabolizante, conceitualmente, porque a gente tem mais estudos, mais uma vez, na androlona ou oxandrolona. E a depender do caso, às vezes pode até fazer uma associação. Perfeito. Eu resumiria tudo isso, Edgar, em duas frases também importantes para ficar. Primeiro, a gente vive na mente, o corpo sobrevive. O nosso corpo, as funcionalidades dele são para nos manter vivos as próximas 48, 72 horas, e é isso que o Edgar está falando. Na selva não tinha geladeira, o fígado vai começar a fazer, a fazer transformações ali para fazer armazenamento de gordura, ele vai começar a fazer uma gliconeogênese, ou seja, o nosso organismo ele não está entendendo o que está acontecendo com aquela agressão. E o médico que diz, não, nós vamos começar
começar aqui com uma mudança de estilo de vida, vamos fazer essa restrição calórica e tal. É quase que assim, ó, eu finjo que trato e você finge que vai ser tratado, porque na prática não funciona tão bem. Então hoje a gente vê, já com muitos trabalhos sendo publicados, essa sinergia de reposição hormonal até o uso de esteroides na obesidade sarcopênica, com a associação dos análogos de GLP-1, análogos incretínicos, como o análogo duplo, que é a tirzepatida. E seguindo agora esses dois casos finais, pessoal, a gente guardou de propósito, acho que são os dois casos mais interessantes e impactantes para a gente estar pensando em como conduzir. E aí a gente colocou aqui do fisiculturista com o relógio biológico, é uma situação que eu acabo me deparando bastante, e inclusive acho que fazendo uma crítica à nossa especialidade da urologia, ou enfim, ao colega endocrinologista, ou outros médicos que atendem o homem, muitos de nós têm a tendência a rechaçar esse tipo de paciente, ele tem que ser acolhido. O pneumologista ele não rechaça o tabagista, não é verdade? Ele vai acolher, vai tratar, vai dizer que é importante o cessamento do tabagismo, tem estratégias para isso, mas ele vai acolher esse paciente e atendê-lo adequadamente, assim como a gente deve fazer com esse tipo de paciente. Eu, no caso, já faço há muitos anos, então eu me deparo muito com essa situação, que é o homem de 31 anos que vem fazendo 5 anos ciclos de esteroides anabolizantes para fazer os efeitos bulking e cutting aí para ter todo aquele resultado de performance física muscular de hipertrofia do bodybuilder, né? E aí o cara conhece o amor da vida dele e o amor da vida dele diz para ele agora nós vamos começar a planejar e constituir a nossa família. E aí vem aquela preocupação, né? Como é que fica essa situação? Como é que está a minha fertilidade? E se eu parar o que eu estou fazendo, eu vou perder esse corpo, né? A gente tem muitos pacientes desses, inclusive, com dismorfismo corporal, ou seja, o cara ele fica realmente fissurado naqueles objetivos que ele tem, e inclusive dependente ao uso dos esteroides. Então, é um paciente que a gente tem que encarar dessa forma, sabe? Não é um caso muito simples de destravar, é um paciente que vai começar a fazer o que você está propondo e ele vai buscar o underground dele de novo para usar alguma coisa, pensando que fazendo alguma coisa um pouco menor vai funcionar. Então, é um paciente que a gente precisa ter bastante paciência, bastante cuidado e saber como conduzir. O laboratório desse paciente ele chega com uma testosterona de 2.100, um estradiol elevado também, mas com essa testosterona talvez até numa relação de proporção esteja adequado. Isso é uma questão que a gente vai debater bastante também lá no curso do Androtherapy. E LH, FSH suprimidos e o espermograma azospermia. E agora, Edgar, o que que fazemos? Esse é um caso que a gente não encontra com muita raridade no consultório e esses pacientes realmente eles vêm desesperados, porque eles usam níveis muito altos de testosterona. O corpo está muito acostumado àquele grau de esteroide anabolizante, ele já vem com esse conceito formado de que se ele parar, ele vai ter uma queda. E de fato, pessoal, a gente precisa entender que num paciente que usa de modo contínuo doses suprafisiológicas, muito suprafisiológicas ou menos suprafisiológicas, esse testículo ele vai evoluir, ou seja, a massa funcionante ela está reduzida e às vezes está completamente abolida. A gente tem basicamente a parte estrutural, o tecido conjuntivo de sustentação do testículo ali nesse caso. E o eixo está completamente inibido. Se você simplesmente para a testosterona, não tenha dúvida. Esse paciente vai entrar no que a gente chama de crash hormonal. É como se ele estivesse realmente quebrado do ponto de vista androgênico. E ele vai ter uma constelação de sintomas e a gente não vai estar ajudando em absolutamente nada nesse paciente. O que às vezes se faz é você dar doses subfisiológicas de testosterona em gel, ou fazer, às vezes, um desmame desse esquema que ele vem usando do mundo underground, que o coach da academia passou para ele, para a gente ter uma espécie de ressensibilização ali do receptor e fazer esse paciente se acostumar, tá? Mas simplesmente suspender a testosterona e falar, vamos ver o que acontece, a gente não precisa de muita coisa para saber o que vai acontecer. Esse paciente vai definhar. Tá? Então, esse desmame ele é muito individualizado, depende do tempo, depende do volume testicular, depende de como está a intenção desse paciente, qual que vai ser a adesão dele ao tratamento. Esse é um paciente que precisa de acompanhamento. Não dá para você prescrever esse cara e mandar ele voltar daqui a 6 meses, tá? Mas, enfim, manter a testosterona, a depender do caso, sim. Você pode manter por um tempo na intenção de desmame, mas você já vai fazendo o quê? Estimulando o testículo a voltar a funcionar. Nesse caso, muito provavelmente ele tem um testículo
completamente reduzido. Então, antes, às vezes, até de a gente tentar reverter o eixo, a gente tem que dar mais massa funcionante. E quem que faz isso? O HCG. E a gente tem alguns estudos já sugerindo que uma associação direta entre HCG, que percebo, HCG não reverte o eixo. Ele não vai ter um estímulo ali direto na hipófise. Ele vai ter um estímulo diretamente no testículo, LH-like, para voltar a produção da testosterona intratesticular, que é importante para a fertilidade, mas a gente vai precisar também do FSH. Então, em algum momento, a gente vai reverter esse eixo, mas a prioridade agora é você fazer o testículo voltar a ter massa para produzir a testosterona. Então, a intenção é recuperar o testículo antes. E como eu estava falando, alguns estudos já mostram que a associação imediata, seja de clomifeno, de tamoxifeno, ou às vezes do próprio FSH recombinante, podem acelerar essa recuperação do eixo. Muitas vezes, alguns estudos prospectivos mostraram que a associação durante a reposição de testosterona manteve não apenas a produção intratesticular, como muitas vezes a contagem seminal, tá? Então, começa a abrir um novo cenário dentro desse contexto de uso de esteroide anabolizante e a preservação de fertilidade. Mas vamos voltar aqui para o nosso caso. Então, você pode manter a testosterona? Sim, mas na intenção de desmame. Trocar imediatamente por HCG, é mais prudente você associar esse HCG, tá? Iniciar a recuperação do eixo. Enquanto ele está usando testosterona em desmame, o clomifeno é difícil que tenha uma associação de recuperação de eixo, mas pode ser uma possibilidade mesmo, tá? Encaminhar direto para a reprodução humana, a menos que você se sinta incapaz de conduzir o caso, eu sugiro que você encaminhe. Fora isso, como a gente está tratando aqui, faça a recuperação do tamanho testicular e a recuperação do eixo paciente. Se for uma tentativa de insucesso, aí sim você encaminha para a reprodução humana, mas não é categórico que você encaminhe para esse tipo de serviço, não. E como manejamos o estradiol elevado? Na verdade, o estradiol ele é importante para algumas funções do organismo, como metabolismo do colesterol, para relaxar um pouco ali, digamos, a parede dos vasos que o esteroide anabolizante acaba deixando mais tenso, ele é importante para a libido e ele também é importante para a fertilidade, tá? E nesse caso, esse estradiol está super elevado por conta da testosterona que está super elevada. Então, é normal que quanto mais testosterona você tenha, mais estradiol você tenha. E, de modo ali categórico, a gente acaba utilizando uma relação testosterona dividido por estradiol de no mínimo 10, tá? Então, esse estradiol, neste momento, ele não precisa ser manejado de modo direto, porque a gente vai reduzir esses níveis de testosterona. Então, o acompanhamento do caso é que vai nos dizer se a gente vai precisar bloquear essa aromatização ou não. Então, esse paciente tem três aspectos que são os iniciais mais relevantes do caso. Primeiro, vamos restabelecer o eixo. Ou num primeiro momento, a reestabilização do eixo, a gente vai ter um pouco mais de cautela e vai começar uma terapia de reposição hormonal para ficar em níveis fisiológicos associados ao HCG. Ah, mas ele já tem a necessidade da fertilidade, essa necessidade da fertilidade ela é imediata, já estão tentando engravidar, ou é uma programação para daqui a um ano, e aí isso pode também determinar nossas condutas. Como é que está o volume testicular desse paciente nesse momento é um fator de prognóstico muito relevante, né, Edgar, de como é que vai ser a resposta. E é um paciente que a gente precisa, nesse momento, também fazer uma avaliação dos riscos que ele teve por esses 5 anos do uso dos esteroides anabolizantes. E aí a gente só trouxe aqui como uma provocação para vocês. Eu não sei quem já está habituado a pedir ecocardio com strain, que é um exame muito importante que já vê alterações no ecocardio antes de lesões já estabelecidas. E por que que isso é importante? São ferramentas, argumentos que nós vamos ter para trazer para esse paciente, é que nem o tabagista, de novo com o pneumologista faz a tomografia e mostra aquele pulmão já cheio de enfisema, com uma série de alterações e tal, que vai fazer, vai assustá-lo para realmente ele estar convencido que a sua saúde vem em primeiro lugar, né? A gente teve agora o falecimento do fisiculturista lá, o Gabriel Ganley, né? E aí, dentro de tantos vídeos que postaram sobre ele, tinha um ele falando que
ele não fazia os exames justamente porque ele tinha medo de um dia ser visto uma alteração e aí com essa alteração ser indicado para ele a suspensão e ele não queria suspender. Então, olha o grau de patologia mental que um indivíduo desses chega de colocar em risco a própria vida para esses resultados, né? Então, a importância de, neste primeiro momento, quando você está com esse paciente na sua frente, você explicar tudo isso para ele. Uma coisa é a gente restabelecer o teu eixo, a produção fisiológica de testosterona, outra coisa é trazer a fertilidade do testículo e como é que a gente consegue ir fazendo esses restarts de estímulo do próprio testículo com HCG, com FSH recombinante. E a outra questão é já fazer uma avaliação de danos que esse paciente possa ter tido, né? E assim, ainda nesse contexto da fertilidade, duas palavras que resumem o caso é basicamente acompanhamento e paciência. Às vezes a gente vai conseguir essa reversão de eixo e o retorno à produção espermática, não estou falando de gravidez, não. Estou falando de reversão do eixo e retorno à produção espermática com 2 anos. Então você precisa realmente ser franco com esse paciente. Cara, você usou por muito tempo doses suprafisiológicas, seu testículo é o testículo de ervilha, ele não tem nem massa funcionante, e medicina é aquela coisa, né? Nem nunca e nem sempre. Então, fica tranquilo, eu preciso da sua adesão, mas o tempo com o qual a gente vai conseguir reverter esse eixo é uma verdadeira interrogação e ainda existe a possibilidade, embora, graças a Deus, minoritária, de esse eixo não ser revertido e esse cara realmente ter se tornado infértil pelo abuso de esteroides anabolizantes. É um caso minoritário? É, mas existe. E se esse cara for esse caso minoritário, para ele é 100%. Então ele precisa saber do risco ao qual ele se expôs e a gente precisa manejar isso com muita sabedoria, porque às vezes virou o sonho do cara ter filhos e nem sempre ele vai conseguir. Ou vai ter que Mas demorar agora, muito. o contrário também é verdadeiro, né, Edgar? Às vezes tem um paciente desse que a gente, ele não tem interesse em fertilidade, ele só veio porque, usei muito esteroide, mas vi que isso faz mal, fiz um exame, deu uma alteração e, doutor, vim te procurar porque você é um cara que parece que faz uma reposição hormonal fisiológica, sabe monitorar isso bem e tal. E aí você começa, por exemplo, a fazer um desmame do que ele vinha utilizando de forma underground, colocando, por exemplo, uma reposição hormonal com um HCG. Aí é bom se alertar, amigão, só cuidado que às vezes tem pacientes, e tem trabalhos já evidenciando isso, que às vezes tem pacientes que já normalizam o espermograma com 4 a 6 meses. Então é bem o que o Edgar falou. Cara, a jornada daqui para frente que nós vamos ter, a gente não sabe. O que os trabalhos mostram é que os restarts são importantes, ou seja, a gente vai fazendo reestímulos novos, vai acrescentando medicação, vai tirando outra conforme os resultados dos exames. Num determinado exame, a testosterona já está produzindo num nível melhor, o LH até subiu, o FSH ainda não subiu tanto, então talvez seja um momento de acrescentar por um tempo um FSH recombinante, como o Gonal-F, só lembrando que é mais custoso, aí tem que ver se o cara vai ter bolso para isso. Ou seja, é um paciente bem desafiador, desafiador tanto pela questão hormonal, metabólica dele, quanto pelo tipo de conduta desse tipo de paciente. É um cara que já tem algumas percepções assim e tem recursos para buscar. Ah, o HCG teve em falta, doutor. Não te preocupa que eu tenho um contato de um cara underground que vai me conseguir o HCG. É impressionante. Quando vocês passam a atender esse tipo de paciente, eles têm acesso a tudo e informação de tudo. Eu queria dar uma alfinetada em quem está ouvindo. Quando um paciente hepatopata, etilista crônico, chega no hepatologista, o hepatologista cuida ou manda o cara para fora? Simplesmente manda ele parar o etilismo e não cuida. Quando o pneumo recebe um cara com DPOC tabagista, ele cuida ou ele fala, cara, você tem que parar e não faz nada pelo paciente? Por que que a gente que se diz para trabalhar com reposição hormonal, fazer toda essa parte endocrinológica, né, de reposição hormonal mesmo, porque quando esse cara chega no suprafisiológico, o uso de esteroide anabolizante por conta própria, ou mesmo do underground, por que que a gente, muitas vezes, só manda o cara parar e não faz nada pelo cara? E às vezes o cara não vai parar, velho. Ele não vai parar. Se pergunte, esse cara vai ficar melhor se eu fizer uma contenção de danos, conectar realmente com os motivos pelos quais esse cara faz uso e ir cuidando das coisas que dá para cuidar? Ou será que ele vai ficar melhor se eu simplesmente falar, velho, você tem que parar, senão isso vai te matar? Um abraço. Na minha cabeça, essa segunda conduta que infelizmente
é a maioria dos casos que a gente vê na realidade com os colegas médicos, ela não ajuda em absolutamente nada o paciente. Então, que a gente possa realmente assumir esse senso de responsabilidade com todo paciente que chega no nosso consultório. Estou dizendo para você prescrever underground, não, você não vai prescrever underground, mas você vai cuidar das coisas que dá para você cuidar. Então, uma máxima que a gente tem no nosso consultório é que, rapaz, esse cara que sentou aqui na minha frente, ele tem que sair alguma coisa melhor do que ele entrou. Ele não pode ser igual e ele não pode sair pior. Então, essa é a alfinetada que eu queria dar em vocês em relação ao paciente que faz abuso de testosterona. E por fim, o famoso paciente da faixa cinzenta. É um homem de 58 anos que tem uma perda severa de libido, uma disfunção erétil, já sem energia e com muita fadiga. E com recuperação muscular ali já deficitária e o que a gente chama de armadilha laboratorial. Esse paciente tem uma testosterona total de 481. Opa! Normal, meu amigo, não é testosterona seu problema não, viu? Um abraço, tchau. É isso que ele muitas vezes escuta. Mas tem um SHBG aumentado, 78, com a testo livre ali de 5. É o testo baixa, a livre. Mas aí, Henrique, se a gente for olhar só a testosterona total, que é geralmente o que a gente acaba olhando, esse paciente é hipogonádico ou não é? Então, se a gente for olhar só a testosterona total, ele não seria um paciente hipogonádico. Esse caso a gente acabou trazendo como oitavo caso de propósito, porque talvez seja o famoso caso da zona cinzenta, que é o caso mais polêmico, né? E é um caso que faz quem é expert no assunto tentar entender melhor o papel da testosterona livre e o papel da intracrinologia, ou seja, às vezes, o que a gente tem no sangue não expressa o que a gente tem de atividade dentro da célula do binômio hormônio-receptor funcionando, né? Então, o interessante desse caso é que é um paciente que, se a gente se basear só por, não, eu peço só o hemograma, PSA, testosterona total para o paciente para fazer a revisão dele, ele seria orientado que está tudo normal, vida que segue. E eu vou trazer agora no próximo slide uma comparação só para a gente fazer um exercício com esse tipo de caso. Aqui nós temos dois pacientes com testosteronas totais completamente diferentes, e inclusive o paciente com testosterona total de 250, ele tem uma testosterona livre maior que o paciente do caso com testosterona total do caso anterior de 481. Eu já trouxe isso para provocar vocês, para entenderem que, de alguma forma, a testosterona livre tem um certo papel a ser considerado. O professor Morgenthaler esteve no Brasil agora em um evento, tive a oportunidade até de conversar com ele, e ele fala que nos últimos 5 anos ele passou a dar um papel mais especial para a testosterona livre. Se a gente for ver nos guidelines, inclusive nas recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia, a testosterona livre ela deve ser solicitada somente, ou assim, somente não, especialmente nos pacientes com testosterona total inferior a 280, né? E como se fosse uma coisa mais num sentido contrário. Não, vamos ter certeza. Quem sabe é livre da boa e não precisa repor, sempre com aquele medo da reposição hormonal. E eu queria trazer para vocês uma outra evidência para essa discussão de uma andrologia com um enfoque mais moderno, mais atualizado e que leve em conta realmente aproximar o interesse do nosso paciente, ouvir de fato a queixa do nosso paciente com o que a gente se depara na prática. Um estudo publicado agora nesse ano, dia 3 de janeiro desse ano, ele é um estudo retrospectivo, mas com um N bem grande de pacientes, se eu não me engano foram 9.000 pacientes, né? Eu já li esse estudo algumas vezes, mas não vou saber dizer o número exato, mas é 9.000 e poucos pacientes. O Morgenthaler foi um coautor do estudo, ele é o último autor do estudo, porque ele foi convidado a participar, fazer toda a revisão dos dados também e assinar junto no estudo. E interessante que nesses 9.000 e tantos pacientes da Inglaterra que estavam fazendo reposição hormonal, a maioria deles era mais de 60%, se eu não me engano, cerca de 70% eram pacientes com essas características, com testosterona entre 400 e 600, na famosa faixa cinzenta. Lá na Inglaterra, a reposição hormonal, nestes casos, mais utilizada era cipionato. Muitos pacientes usando cipionato com HCG, talvez mostrando uma conduta de alguns médicos já mais moderna, de assim, cara, já que é um cara que está em zona cinzenta, eu vou manter esse testículo, quem sabe, mais estimulado, até também para ter uma produção intratesticular. E esse grupo de pacientes com testosterona nessa faixa foi o grupo de pacientes que mais referiu melhora dos seus sintomas clínicos. Então, voltando assim, pessoal, é um assunto ainda polêmico, é um assunto que requer mais estudos. Foi um estudo retrospectivo, mas um estudo grande, um N grande de pacientes, mas
trazendo para a gente um conceito que talvez essa testosterona livre tenha que ser melhor avaliada. O passado do paciente, infelizmente, a gente não, quando tinha lá 21, 23, 25 anos de idade, nenhum de nós dosou a nossa testosterona do zero de fábrica, né? Talvez seja um paciente de que ele conviveu pela vida toda com uma testosterona de 700, 800, e aí para ele cair para 400 é cair quase que 50% da sua testosterona. E se ele tem sintomas, a clínica é soberana. Eu vejo muito na reposição hormonal feminina, os colegas ginecologistas respeitando muito mais a parte clínica, talvez até pela labilidade dos hormônios femininos, e a gente, às vezes, muito enraigado, muito enraizado no resultado apenas da testosterona. E aqui trazendo, de qualquer maneira, um paciente que tinha sintomas, com o número de testosterona total normal, mas por ter um SHBG alto, uma testosterona livre baixa. Então, só para trazer para vocês como essa comparação desses dois casos aqui nos impressiona bastante. O de 250, em se tratando de testosterona livre, ele tinha até uma testosterona livre um pouquinho maior do que a do paciente B. Eu, quanto à testosterona livre calculada, eu peço total SHBG, e se o laboratório já não faz o cálculo, eu tenho a calculadora que faz o cálculo. Eu acho que um paciente que está com um bom nível de testosterona é especialmente um paciente com uma testosterona livre igual ou maior que 9 nanogramas por decilitro. E aí, Edgar, resumo final da aula aí, finalizando. Explica para a gente É esse isso. gráfico aí. Saindo ali do interruptor, né, onde tinha a indicação clássica, onde provavelmente qualquer um faria uma reposição, a gente começa a agregar, né, níveis de conhecimentos e graus de complexidade. A gente fez essa escaladinha aí da maestria, né, onde você acabando dominando ali a indicação clássica, quando que você contraindica de modo absoluto, quanto que você precisa relativizar a indicação da terapia de testosterona. Hoje em dia, com essa epidemia de obesidade, precisa saber manejar o hipogonadismo no contexto da obesidade. E precisa entender de análogo de GLP-1. Muitas vezes precisa saber manejar também. A gente evolui um pouco, população longeva, pandemia de idosos frágeis. Aí a gente tem que saber manejar a sarcopenia. Nem sempre é só testosterona, mas geralmente a testosterona e os seus derivados vão fazer parte desse algoritmo de tratamento. A gente sobe ali, tem um câncer de próstata. Suspeita, câncer tratado, câncer vigente, né, que é uma outra discussão, que seria os casos em vigilância ativa. Mais recentemente, o uso de testosterona no paciente metastático resistente à castração, né, o que chama de terapia androgênica bipolar, onde teoricamente você dá testosterona supravisiológica para esse paciente para ele respirar, para ele ter a qualidade de vida, e você volta com o bloqueio androgênico, mas também é papo para uma outra aula, e a gente sobe nisso aí, o manejo do paciente que tem uma eritrocitose muitas vezes mantida, o paciente fisiculturista que traz para a gente um assunto relacionado à reversão do eixo, à preservação, a recuperação da fertilidade, que já puxa também para a função nossa de educar esse paciente, de cuidar desse paciente, da medicina de redução de danos e também está fazendo toda a parte de manejo de risco cardiovascular. E por último, essa faixa cinzenta, né, que geralmente quase ninguém faria a reposição de testosterona, mas quase ninguém também melhoraria a vida desse paciente. Então, essa é o que a gente chama de a nossa escalada para a maestria, embora haja muitos outros casos dentro desse universo que é a reposição de testosterona, né, não, Henrique? Com certeza. E quando a gente vai se tornando referência no assunto, por que não falar, Edgar, do que eu tenho vivenciado agora? Eu já estou com 3 pacientes na mesma situação, pessoal. Pacientes com diagnósticos recentes de câncer de próstata metastático, porque não gerenciavam bem a sua saúde, enfim, e que quando foram submetidos a bloqueio hormonal, nos procuram desesperadamente para retomar, refazer a reposição hormonal, colocando em risco a sua vida. É evidente que aqui eu estou trazendo um caso que estaria lá em cima desse gráfico, lá Tá nas fora do águas mais slide. profundas, É, porque isso é fora do slide, porque infelizmente os 3 pacientes, eu precisei inclusive fazer uma consulta ao CRM, porque até onde vai a autonomia do paciente de decidir o que fazer e até onde vai o nosso papel como médico especialista no assunto de ajudar esse paciente nesse sentido. Dos 3 pacientes, é evidente que 2 acabaram não fazendo nenhum tipo de reposição, porque hoje eu, pelo meu conselho,
federal de medicina, regional de medicina, eu não estou capacitado a fazer isso, eu estaria infringindo uma regra importante, é verdade, mas um deles, por ter a filha médica, a filha resolveu começar a fazer a reposição, ele já está há um ano com essa reposição, e, em princípio, segundo ela, de vez em quando eu tenho notícias, ele tinha uma meta isolada, óssea, parece que a coisa está ainda se mantendo. Vejam, a gente não tem ainda nenhuma ideia de como é que isso vai ser conduzido. O professor Morgenthaler tem alguns casos de alguns tipos específicos de tumores metastáticos, quanto à questão de resistência ou não hormonal, mas só para vocês verem até que o que, que vão ser caminhos futuros para essa discussão e como a gente precisa estar atualizado, estar atento a esse tipo de discussão, porque pessoal, uma coisa é a gente fazer aquela medicina envelopada que a gente aprende na faculdade, na residência, e a outra coisa é vida real. É você estar na frente de um paciente que tem as suas necessidades, tem, como Edgar diz, o que ele quer, o que ele não quer e, de fato, o que ele precisa. E como é que a gente alinha tudo isso é que eu acho que é um grande desafio. E sejam honestos, assim, vocês que ainda estão aí na Masterclass, agora finalizando mesmo, depois a gente só vai botar o QR Code, porque o pessoal da organização do evento criou aí um desconto bem especial para quem assistiu a Masterclass e for fazer a inscrição, com uma redução bem significativa no valor. Quantos de vocês se sentem seguros a conduzir casos como esses 8 casos que a gente apresentou hoje no consultório e teria já know-how assim para fazer de forma tranquila a condução desses casos? É uma pergunta a se fazer de fato. E essa que é a ideia, né? A ideia é realmente estar discutindo sobre a testosterona. O Androtherapy, embora tenha o hands-on do implante hormonal, não é um curso de implante, na verdade, é um curso de reposição de testosterona por todas as vias, indicação, contraindicação, casos específicos, como que faz esse manejo, trazer a legalidade do implante, trazer toda a parte de farmacocinética para vocês entenderem como funciona e ensinar vocês realmente a escolher a melhor via para cada paciente que sentar na frente de vocês. E do ponto de vista prático, a gente vai Agora, ter treinamento supervisionado com cadáver fresco e também com pacientes modelo nessa via de reposição de testosterona que é o implante subcutâneo. que é excelente, pessoal. Verdade seja dita, tá? O que o Edgar está dizendo é verdade. Não vai ser todo paciente que vai fazer, seja porque não tem o bolso para fazer, seja porque não é um caso para fazer. Por exemplo, eu jamais começo com um implante de testosterona para um paciente que recém está habilitado pós um câncer de próstata para começar uma reposição hormonal. A gente começa com vias mais curtas, é verdade. Mas o paciente candidato à terapia de reposição hormonal que opta pelo implante, que é candidato ao implante de testosterona, ele tem um nível de satisfação muito grande porque performa muito bem. E pacientes, às vezes idosos, sim. Eu tenho um paciente que até falei na mentoria agora, umas 2 semanas atrás, que está na segunda ou na terceiro ciclo de 6 meses de reposição, com 89 anos, usando implante de testosterona. Super seguro, Meu avô tem resultado 85 e super. ele usa implante. É. Meu avô. Então, Então, pô, se Edgar é seguro, meu amigo, eu faço em meu avô. é. Então, vamos lá, né? Então é isso, Morgenthaler, pessoal. A ideia é discutir isso aí Pastuchak. tudo, né? Aqui Falei, vai Ricão. ter, o pessoal da organização do curso pediu para a gente colocar esse QR Code vai ter uma condição especial de preços do Androtherapy, especificamente para quem assistiu à Masterclass. Então, se vocês quiserem escanear, vamos deixar mais aí uns 2 minutinhos na tela. Eu acho que o Ronan, quem sabe de garantir abre para 2 perguntas. Perfeito. Como é, E como é esse que a gente link está de também vai tempo? dar acesso a uma landing page que está bem legal, tira todas as dúvidas. A gente também está no grupo que deu acesso à Masterclass, então a gente está completamente à disposição para tirar dúvidas, para trocar ideias, às vezes ajudar num caso, mas eu garanto que vai ser realmente algo que vai mudar a prática de consultório de vocês em relação ao manejo da reposição de testosterona. Lembrando, uma vantagem do implante que tem que ser dita, né? Inclusive no Congresso americano, quando teve um crossfire, isso foi dito, e eu também não tenho, participei de um crossfire também agora no Norte e Nordeste, onde eu tive que falar do implante. O implante é uma via de reposição hormonal que o dinheiro fica para o urologista, o médico, o cuidador,
o neurologista, como a gente tem o Fabiano, que faz com maestria e reposição hormonal já por implantes. A gente tem o Rodrigo, que é reumatologista e cuida de saúde masculina. Então, quem faz reposição hormonal e tem o know-how de fazer por implante hormonal e sabe fazer bem, é um honorário que fica para a gente. Isso tem um certo valor. A nossa liderança de condução do caso ser melhor remunerada por isso também é uma outra vantagem. Não que isso não deve ser o fator determinante, mas é um fator interessante para a nossa prática do dia a dia. Obrigado demais, pessoal, pelo tempo, pela presença de vocês. E é isso. A gente está no grupo. O link é bem interessante, a landing page, para vocês tirarem mais dúvidas, para fazer a inscrição. Esse pessoal tem uma condição bem especial de desconto aí. E vamos nessa. Vai ser uma satisfação, um grande prazer, um privilégio ter vocês com a gente para a gente trocar esse conhecimento. E, como foge ao escopo da aula, no curso a gente também traz insights sobre consultório, né? Sobre como que aborda o paciente para fazer a reposição, como que você fala com o paciente sobre cada via, como que você pode precificar o implante, por exemplo, o que é que envolve toda a técnica de execução, como evita a complicação, se tiver complicação, como que você maneja isso, de onde que compra o implante, por que que compra, como é que faz, quais são os itens, qual o material mínimo necessário. Então, é realmente para se você chegar lá zerado, você já vai sair completamente apto a fazer uma reposição de testosterona bem feita e saber manejar os colaterais. Porque, como a gente sempre diz, testosterona não é chá de boldo. É verdade. Quem tiver pelo Mineiro, a gente vai estar aí até Coisa sábado, boa. né, Boa Edgar, noite, também. pessoal. Amanhã tem uma aula nossa. Isso aí. Tamo junto. Valeu, pessoal. Abração. Um Nos abraço. vemos em Tchau, breve. tchau.